Olá, pessoal. Retornamos hoje às nossas gravações de videoaula, dando sequência à última gravação que nós fizemos sobre o processo educacional brasileiro, essa evolução sócio-histórica, essa evolução que, de certa forma, para nós aqui em atualidades políticas, econômicas e sociais, ela é importantíssima, porque diz respeito a toda a estrutura do sistema educacional brasileiro. Em aulas anteriores, nós falamos para vocês, fizemos aí um retrocesso do que é a educação brasileira, desde o período nosso inicial aí, do contexto imperial, aliás, do contexto do período colonial, do período imperial, do período da República Velha, algumas alterações que nós tivemos aí com a entrada de Vargas, o que tem isso no regime militar e o que vem após esse fim do regime militar e as novas adequações promovidas aí com a nova Constituição. A LDB é fruto de todo esse contexto. Nós vamos chegar nos anos de 96, a Constituição em 88 ela promove algumas adequações dentro da estrutura educacional brasileira. Os grandes intelectuais da área da educação vão estudar, vão adequar, vão fazer alguns paralelos, o que é, de certa forma, viável, e vão consultar algumas bases populares, alguns segmentos que são importantes, principalmente o segmento educacional, para promover essa lei de diretrizes e bases, que é a lei da educação que está em vigor atualmente. A 93, 94, 96 regulamenta todo o potencial educacional, regulamenta a vida de vocês, que são estudantes, desde da base inicial, como educação infantil, como ensino fundamental 1 e 2, como ensino médio, posteriormente como ensino superior e sequência profissional em vida acadêmica de vocês. O que é para nós e para a educação essa famosa lei de diretrizes e bases? Coloquei aqui alguns textos para vocês. Claro que isso serve de segmento para você, para amparar os seus estudos, posteriormente até mesmo para uma avaliação que tenha como foco essa temática, né? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações de sociedade civil e nas manifestações culturais. Há um contexto aí do que representa a educação dentro da LDB. Eu tenho um contexto de vida familiar, de convivência humana, de formação para o trabalho, de organizar as instituições de ensino com base em tudo isso, né, para pesquisa, e também de movimentos sociais e organização civil e manifestações culturais, né? Esta lei, ela disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias, que sejam públicas, que sejam privadas. Elas são instituições próprias que têm uma lei e todas elas devem seguir, né? A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. É uma grande polêmica que está em evidência hoje, 2020, tem toda uma discussão com algumas reformas mesmo após a LDB, de como nós vamos adequar essa educação para o trabalho e para a prática social. Claro, se eu sou e tenho aí aptidões para ir para a área das áreas de exatas, eu tenho que adequar a essa área de exatas e a prática social, a minha vida social, como que eu profissionalmente vou trabalhar dentro de um grupo social, né? Então isso vale para todas as grandes profissões, e a educação é um portal importante aí de formação e de orientação para que isso tramite dentro de um processo de crescimento, né? Crescimento intelectual e crescimento de relações sociais, né? O que é a LDB? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Norma Geral da Educação Brasileira. Regulamenta toda a educação, como o próprio nome diz, ditas diretrizes e a base da organização do sistema educacional. Trata da educação básica, da educação profissional, da educação superior e da educação especial. Nós estamos aqui, dentro de um processo de educação básica. Vocês fazem a educação básica. E aí, dentro dessa estrutura, nós temos um instrumento que define os objetivos e as prioridades e as condições que devem regir ou deve dominar a política educacional do país. Sua promulgação significa a conclusão de debates acadêmicos que tramitaram, juntamente com lideranças políticas, né? Pode ser considerada um avanço no que diz respeito à legislação educacional. Para nós, a partir da sua promulgação, foi um grande avanço, e a gente sempre trabalha nas adequações dentro da discussão para o futuro, né? Dentro das novas mudanças que estão acontecendo. O que nós temos de estrutura que a LDB define para o processo educacional, que eu já falei em aulas anteriores e que eu reforço aqui com vocês?
Níveis e subdivisões da educação básica, educação superior. Dentro da educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental obrigatório, o ensino médio, basicamente fecha essa estrutura. O ensino superior, os cursos por área que cada um de vocês almejam a partir do momento que encerrarem o ensino da educação básica, o seu ensino médio. Educação infantil, nós temos a subdivisão da educação infantil na creche e na pré-escola. Até os 4 anos, de 3, duração da pré-escola 3 anos, faixa etária, duração da creche 4 anos. O que eu tenho lá na creche? De 0 a 3 anos. O que eu tenho aqui na pré-escola? De 4 a 6 anos. A própria lei define que de 0 a 3 anos é facultativo o direito da família de obrigar, de matricular. Acima de 4 anos é obrigatório. O que isso significa? Que se tem uma criança de 4 anos fora do processo escolar, se alguém denunciar, essa família vai ter que responder. Tem que buscar matrícula. É obrigatório, isso é lei, né? O ensino fundamental obrigatório, 8 anos, que depois nós alteramos, colocamos para 9 anos, que tem uma resolução posterior a isso, que vai ampliar um pouco, né? Vai pegar aí de 5 a 14, de 6 a 14 anos. O ensino médio, também para vocês que estão aqui concluindo, 3 anos, duração mínima. Claro que se tiver alguns que não concluíram dentro do tempo hábil, continua por alguns anos, mas a regra é 3 anos. E a educação superior tem uma duração variável de acordo com o curso que cada um almeja. O que nós temos como divisão de responsabilidades? A União, o Estado e os municípios. Nós temos a União, a República Federativa, né? Os estados, que são os 26 estados mais o DF, e os municípios que estão acima de 5.500, né? 5.570 municípios. A União tem uma função redistributiva e supletiva, que quer dizer, ela redistribui o recurso e ela administra esse recurso via MEC, assistência técnica e financeira aos estados e municípios, dentro dessa estrutura da educação infantil até o ensino superior. Os estados devem oferecer o ensino fundamental e o ensino médio. Os municípios devem oferecer a educação infantil e o ensino fundamental. O ensino fundamental aparece para o estado e aparece também para os municípios. Isso aqui tem uma parceria. Eu posso ter um pequeno município que não tem verba disponível e o Estado, ele é mais rico do que o município, então o Estado fica com o ensino fundamental todo e o município, por via de regra, tem a obrigação de atender a educação infantil, que é o gargalo hoje da maior parte desses municípios, porque atender crianças de 0 a 6 anos não é fácil, a demanda só aumenta. E aí, o exemplo da Grande Goiânia, que aumenta a CMEIs e todos os anos tem crianças na fila de espera. Política de descontinuidade. A política educacional brasileira é marcada fortemente por descontinuidades. O que é isso? Tem um projeto, renova, faz reformas, retorna para outra realidade. A partir da LDB, a gente mantém uma continuidade. A gente mantém uma perspectiva de que eu posso inovar, mas eu não vou reestruturar, eu não vou mudar a organização do sistema, né? A marca da descontinuidade na política educacional atual faz presente na meta, sempre adiada, analfabetismo, a universalização do ensino fundamental. A gente busca, de certa forma, tentar ampliar investimento, ampliar o controle aqui, reduzir esses índices de analfabetismo e universalizar atendimento. Universalizar atendimento é atender a todos que procuram. É atender todas as crianças que estão em idade aí da educação infantil, atender todos os educandos que estão em idade de ensino fundamental e médio. E muitas vezes o município ou o estado não tem condições financeiras, não tem condições técnicas de atender a todos. Então fica a gente na lista de espera. O Brasil chega ao final do século XX sem resolver alguns problemas que são crônicos, infelizmente, né? Que é a questão da universalização do ensino fundamental e também acabar com o analfabetismo, principalmente nas regiões norte e nordeste. Para enfrentar o problema, a Constituição previu disposições transitórias com o poder público nas suas 3 instâncias. O que é isso? Nós temos, em alguns momentos, que buscar a parceria da União para financiar alguns municípios que não conseguem manter a sua educação básica, não conseguem manter o ensino fundamental e o ensino médio. É uma saída, né? Um outro elemento que foi criado foi o Fundef, que depois virou Fundeb, que de certa forma tinha um prazo de 14 anos e venceu em 2020. E vocês acompanharam toda a polêmica esse ano de 2020 para tornar o Fundeb
permanente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso foi criado com um período de 14 anos e que venceria em 2020. Era uma alternativa de um Plano Nacional de Educação para investir de maneira geral na educação como um todo, e que nós íamos chegar em 2020 com melhorias educacionais que talvez não fosse nem necessário mais esse Fundeb, mas nós percebemos que o quadro atual é outro. O que nós lutamos? Nós falo toda a base dos profissionais da educação, toda a categoria política voltada para a defesa da educação pública, da defesa de novos investimentos na educação pública, lutaram para que o Fundeb fosse aprovado como um elemento de investimento constante para a educação. Então a gente fez uma alteração constitucional, a gente alterou e foi aprovado agora o Fundeb permanente, e vocês acompanharam isso. O novo Fundeb agora é uma proposta de emenda constitucional 26/2020, aprovado no Senado. Isso pode estar presente para vocês aí nas suas provas, numa tese aí de concurso de vestibular de Enem. Isso é importantíssimo para a educação brasileira. Nós aprovamos um fundo de desenvolvimento nacional da educação básica, mais investimentos para a educação infantil, mais investimentos para o ensino médio, mais investimentos para o ensino fundamental, dentro de uma perspectiva de que tem que ter mais contrapartida da União para que consigamos aí evoluir, eliminar o analfabetismo e garantir a acessibilidade para todos. Foi o grande avanço do século XX para a educação, a aprovação permanente do Fundeb, né? E aí, o que tem de vitória para a educação? Nós reservamos 70% desse recurso para pagar profissionais da educação, para melhorar salário, melhorar rendimento, melhorar a formação de professores, para garantir uma estabilidade na carreira, para garantir plano de carreira, para que vocês, futuros profissionais, também tenham como segmento ser profissional da educação, porque nós sabemos que isso hoje é uma das categorias profissionais que tem gerado aí muita desistência e muita gente não tem buscado essa categoria. E aí, alguns cursos, nós já temos alguns problemas hoje, reais, de falta de profissionais na educação. Porque as pessoas estão envelhecendo, os professores estão aposentando e não tem formadores para repor. E aí a gente precisa cativar isso aí, e para cativar a gente tem que melhorar a condição de renda e tem que melhorar a condição de formação e tem que garantir bons salários. Fundeb incluído na Constituição Federal, agora é permanente, né? Complementação da União, 23% dos recursos vão vir de complemento da União diretamente para a educação. Agora vamos continuar mobilizados, porque falta a aprovação no Senado. Isso aqui é só um movimento que a gente fez na época, e eu estou usando a mesma imagem para vocês, já foi aprovado, né? A partir do século XIX, temos a consolidação dos Estados nacionais, que fez a implementação do sistema. Os países que implantaram os seus sistemas educacionais de ensino equacionaram o problema de analfabetismo na passagem do século XIX. Argentina, Chile, Uruguai. O que nós estamos tentando? Criar, nos 26 estados brasileiros, mais o DF, uma política de sistema de educação, onde você que está aqui em Goiás, você que está aqui em Goiânia, está fazendo o terceiro ano, vai transferir para um outro estado, você tem a base curricular que é a mesma, para que não haja tantas e tantas distorções de conteúdos, tantas e tantas distorções de matérias. Claro que tem um regionalismo, claro que tem as matérias regionalizadas locais, mas esse sistema vai garantir, visa garantir de certa forma, essa uniformidade de sequência e equacionar problemas que geram dificuldades de sequência no processo educacional e aprendizagem. Essa é a ideia da criação desse sistema que integram os estados nacionais, né? Outra questão que eu coloco para vocês, que seria, de certa forma, quantitativo de matrículas que o Brasil tem atualmente, de ensino fundamental, ensino básico, educação básica. No ano passado, nós tivemos 48,4 milhões. Teve uma queda de 2,5, comparado ao ano anterior. Claro que a gente tem aí algumas mudanças entre estados e outros, tem evasões, mas isso eu chamo a atenção para vocês, porque a gente tem aí, de certa forma, entre públicos e privados, aqui ó, público e privado, a gente tem algumas variações em números de matrículas, 40 milhões, 39 milhões, 39 milhões, entre públicos e privados. A comparação o público determina, o público é determinante, o público tem a maioria dos educandos dessa nação brasileira. Então nós precisamos
sim melhorar a qualidade no sistema público, precisamos sim melhorar o rendimento salarial de professores no sistema público, precisamos sim manter matrícula, permanência e conclusão de curso no sistema público. Para manter tudo isso, quase acima de 40 milhões é população, isso corresponde à população de países vizinhos, por exemplo, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Nós temos milhões de pessoas no sistema público brasileiro, então o custo é muito alto e as demandas são muito grandes, né? O sistema de ensino público e privado e a distância, que ultimamente tem sido aí muito discutido conosco, né? Muito, inclusive essas aulas que nós estamos gravando com vocês EAD, nós utilizamos plataformas digitais na internet como alternativa imediata frente à suspensão das atividades escolares, como medida importante para colaborar com o isolamento social e evitar a propagação dessa pandemia que a gente tem vivenciado no mundo inteiro e no Brasil não é muito diferente, a gente tem sofrido muito, né? Atingiu cerca de 50 milhões de estudantes e educadores no país. Claro que esta alternativa que nós implantamos como ensino híbrido, que vem de uma tecnologia inovadora, que vem agora como uma aposta em combinar ferramentas e ambientes e organizações para potencializar a aprendizagem. Que é isso? Sou eu aqui, você aí. Sou eu aqui tentando, de certa forma, aprimorar, repassar alguns conceitos via mídias, via voz, né? Via algumas ferramentas digitais, e você, aluno, alterna momentos sozinhos, com outros em grupos, ou com o próprio professor em muitos momentos. E é essa integração da ferramenta digital, debates e orientações, pesquisa de campo, leitura e exercício, que você resgata hoje como um ensino híbrido, que não vai mudar, mesmo com redução desses efeitos da pandemia, mesmo vocês terminando o ensino médio e indo para o ensino superior, é uma ferramenta e uma organização didática que veio e que, de certa forma, reduz custo, polui menos o meio ambiente, agiliza, organiza o espaço e, de certa forma, promove inovação. Essa inovação, claro que ela veio para ficar. O ensino híbrido, ele quebra o tradicional, ele moderniza o ensino online e ele tem mobilidade, tem otimização, tem gerenciamento e controle, aprende com autonomia, os custos são reduzidos e o alcance é global. Isso que eu estou falando aqui, amanhã pode ir para o ensino inteiro, né? O ensino tradicional, motivação, personalização, feedback, é claro que tem os seus lados positivos. Eu estou fazendo feedback direto com o aluno tem dúvida, eu estou esclarecendo diretamente, né? Não estamos discriminando um e endeusando o outro, entre aspas, estamos usando uma integração dos dois, né? A relevância, a interação, existe todo um contexto aí, mas nós temos hoje esse ensino híbrido como uma ferramenta para este momento, uma ferramenta que veio para adequar e para gerações futuras, né? Paramos por aqui, um grande abraço para vocês, abração saudoso, que este sistema híbrido seja, de certa forma, integrador para o amanhã, mas ao mesmo tempo dentro da condição do tradicional, dentro da condição de estar em sala de aula, num agrupamento aqui nesse espaço, não eu falando, para um sistema interativo, mas ao mesmo tempo com relações de trocas, com relações humanas, né? Com o calor humano, que é saudoso, que é gratificante e que a gente está, de certa forma, passando por grandes momentos de necessidade de ter vocês ao nosso lado. Grande abraço e até a próxima aula.